Fala pessoal, boa noite para todo mundo, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vamos falar de quem? Vamos falar do PT, o PT que está destruindo o Brasil. Os caras decidiram acelerar o processo de destruição do Brasil e eles deram um passo muito importante agora, tá? Calma aí, espera no vídeo aí que eu vou explicar para vocês. O PT apresentou ontem um projeto lá que, segundo eles iriam salvar o Brasil, eles iriam diminuir ou fazer um corte de 70 bilhões, mas não foi bem isso que aconteceu. Eles tentaram dar um passa-moleque no mercado e o que aconteceu? Houve a disparada do dólar e tudo mais. Mas primeiro eu vou pedir para você, deixa o seu like, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo na página daquele seu amigo esquerdista que acha que o mercado ele é um monstro voraz, que está querendo engolir todo mundo e que não tem compaixão com o pai dos pobres. Mas é isso aí, pessoal. Como aqui ninguém tem compaixão com o pai dos pobres, então, vamos descer o sarrafo. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Era tortura. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra foder aqui. Não, é quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Sabe? Eu falava todo dia que ele visitava. Vocês viram aí, pessoal? Ele não tá mentindo, ele tá falando a real. Ele tá falando que vai voltar para se vingar desse povo. Você acha que esse povo é quem? É só o Moro, igual ele falou no comecinho do vídeo ali? Você acha que ele tem raiva só do Deltan Dallagnol? Ou você acha que ele tem raiva de mim, que comprei quilo e mais quilo de carne para poder assar e fazer churrasco para comemorar que esse rato tava na cadeia? Você tá achando que você que tá aí, que não votou nele, que achou bom ele ter sido preso, que deu risada e comemorou, você tá achando que ele não quer se vingar de você, tá? Ele quer se vingar da gente sim. Eles apresentaram uma proposta ontem para fazer um corte de gasto de 70 bilhões, que era algo que estava sendo exigido pelo mercado. Estava sendo exigido pelo mercado. É óbvio que estava sendo exigido. Os caras estão só na gastança, pegando dinheiro público e limpando a bunda com dinheiro público. E o que aconteceu? Aconteceu que o mercado foi lá e exigiu dele o corte de 70 bilhões. Eles começaram a falar que esse corte era para banqueiro, que era para banqueiro. Tentaram enganar o pessoal do mercado. De qual forma? Eles falaram assim que primeiro eles tentam enganar o povo falando assim, não, nós vamos dar isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil. Aí ia dar isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil, só que aí para poder suprir esse gasto, eles foram lá e colocaram, por exemplo, eles cortaram isenções de imposto de renda de gente que recebe a partir de 20 mil, mas de gente que é cega, de gente que tem AIDS, de gente que tem várias doenças graves, pessoas que gastam milhares e milhares de reais, digamos assim, com medicamentos, com tratamentos médicos, com hospitais, clínicas e etc. Ele fez essa covardia. Ele tirou a isenção de imposto de renda desse imposto roubado que nós pagamos aqui nesse país. Esse imposto que realmente não é nem suado, é o nosso sangue mesmo. Aqui no Brasil não se paga imposto com o seu suor, você paga com sangue, tá? E se não pagar com coisa pior, hein, pessoal? Se não pagar com coisa pior. Mas enfim, o projeto deles de ontem, eles cortavam isso aí, cortavam os benefícios na aposentadoria das pensões dos militares, né? E prometeu fazer um pente fino em alguns programas sociais e taxar os super ricos. Se você tivesse um patrimônio que te rendesse 50 mil reais por mês e você pudesse manter ele aqui no Brasil, ou se você pudesse liquidar ele e mandar ele para fora, você ia mandar ele para fora ou ia manter ele aqui no Brasil? Se caso aparecesse um governo irresponsável desse, que já gastou mais de trilhão de reais só com viagem, para poder manter os luxos de uma mentecapta lá, de uma professorazinha de. Cara, aquela mulher lá, ela se diz uma professora de humanas, mas é uma mulher que não sabe nem falar. É uma mulher que não sabe escrever. Você vê que ela fala com muita dificuldade, é irresponsabilidade, uma série de várias outras coisas, tá? Aí para poder suprir os luxos daquelazinha, daquela concubina dele, que já estava com ele quando ele era casado com a falecida Marisa, por isso que o filho, o Lulinha lá, xingou ela daquilo, né, da profissão mais antiga do mundo. Acontece o seguinte, aí ele quer que os caras da Faria Lima aceitem isso tudo de boa. Ele quer que os brasileiros, que o mercado, que os investidores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, aceitem tudo isso de boa. Não quer cortar 70 bilhões do gasto público. Não quer gastar, não quer cortar 70 bilhões. Cara, 70 bilhões ia fazer cócegas.
no custo que ele já deu para nós, só com viagem, só com despesa de viagem, que já ultrapassou o trilhão. Agora, não dá para aceitar isso. Aí os caras vão lá e tentam dar um passa-moleque no mercado, o dólar dispara. A culpa é de quem? Ah, a culpa é de todo mundo. É de quem? É até do Bolsonaro. Mas dele não é não. Aí, ó, a dívida bruta do Brasil superou 9 trilhões pela primeira vez na história, pessoal. Sem pandemia e sem guerra, tá bom? No governo Lula, a primeira dívida que ele contraiu, 674,9 bilhões de 2007 a 2010, de 2011 a 2014, 1,2 trilhão, e lembrando que isso aí nessa época valia muito mais do que 1 trilhão ou 2 trilhões hoje aqui, hein? No governo Dilma, até Dilma Temer, 2 trilhões de dívida, que foi o período de responsabilidade fiscal. Quando veio o governo Bolsonaro, Jorge, deu 1,9 trilhão. Mas você tá lembrado de uma coisa? Fique em casa, meu amigo. A economia a gente vê depois. Vocês lembram disso, pessoal, dessa conversa fiada, dessa ladainha que muito funcionário público, adepto do PT aí, ficava com essa ladainha? Porque até a galera que eu conhecia que era funcionário público da direita não tinha essas conversas, tá? Não tinha. Mas a petezada era louca. Vamos, fica em casa, economia a gente vê depois. Engraçado que os caras que falou isso aí são os mesmos caras que defendem aborto por questão econômica, né? Mas enfim, o Lula, em 2023 até agora, em 2024, não chegamos nem em dezembro. Não chegamos em dezembro. Depois de amanhã a gente chega em dezembro e o cara já contraiu uma dívida praticamente do tamanho da dívida do governo dos 4 anos do Bolsonaro, com a pandemia e com guerra de Ucrânia. Tá? O Lula, sem guerra e sem pandemia, em menos de 2 anos, já contraiu praticamente a metade da dívida dos 4 anos do Bolsonaro, com pandemia e com guerra. E aí esses caras vêm falar que o mercado, que é um monstro voraz, pelo amor de Deus, dá uma olhadinha no gráfico da dívida bruta. Subiu 7 pontos percentuais no governo Lula. Vocês estão vendo? Ela subiu aí 7 pontos percentuais. Você pode observar que durante a gestão do Bolsonaro, tá? Durante a gestão do Bolsonaro, ela ali, ó, você pega ali, ó, de dezembro de 2018, né, ele assumiu dia 1º de janeiro de 2019, né? Ele pegou do Temer o governo. Você vê que tava meio parado ali, tava meio que estável. Chegou o período da pandemia, subiu para 87,7 pontos percentuais e ainda em dezembro de 2022, na gestão do Bolsonaro, de 87,7 ele desceu para 71. Desceu para 71, abaixo do que o Bolsonaro tinha pegado quando ele assumiu o governo. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência, eu não vou falar o poder, mas quando ele assumiu a presidência, o Bolsonaro entregou, tava a dívida bruta, ela estava acima do que o que estava na época que o Bolsonaro entregou, ou seja, o Bolsonaro entregou com caixa positivo, e agora entra esse mentecapto aí, ó, esse mentecapto aí, e agora o cara vai e já tá subindo a dívida aí, mas pra quê? Porque tem trouxa para pagar, né? Se tiver trouxa para pagar, tá tudo bem. Aí tá aí, ó, a evolução, vocês estão vendo a evolução aí do gasto, do juro da dívida pública. Só o gasto de juros já está beirando 1 trilhão. Já está beirando 1 trilhão. Tá? Você pode ver que estava em 586 ali quando o Bolsonaro saiu. Já estava em 586, só que isso aí pagando dívida, né, do período da pandemia, né? E aí quando chegou com o Lula, você vê aí que ele disparou, né? Você vê que a dívida realmente disparou, o gasto com juros na dívida pública. Mas a culpa nunca é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, é minha porque eu falei, é sua porque assistiu o meu vídeo, mas tá aí, ó. PT culpa Faria Lima pela disparada do dólar e ataca a face perversa do mercado. Face perversa do mercado. Ministro do Lula culpa Campos Neto por alta do dólar. Eu vou falar para vocês, se nós não estamos comendo cachorro até hoje, muito obrigado, Campos Neto. Eu quero agradecer ao Campos Neto, que manteve a taxa de juros num patamar que impedisse esses caras de aumentar ainda mais a dívida pública, apesar que eles conseguiram aumentar mesmo assim. Por isso nós estamos pagando quase 1 trilhão agora só de juros da dívida pública, tá? Fora a dívida, pagar a dívida mais os juros da dívida pública. E o que acontece? Se o Campos Neto tivesse abaixado essa taxa de juros, igual o PT queria, para 6%, 5%, que era o que eles queriam fazer com a canetada, que graças a Deus o Bolsonaro conseguiu aprovar a independência do Banco Central, nós já estaríamos comendo cachorro se não fosse isso. Tá? Nós já estaríamos comendo cachorro.
Como o Campos Neto conseguiu manter essa taxa de juros, ele conseguiu dar uma segurada no mercado, porque quando você abaixa os juros, as pessoas saem, compram, contrai dívida, vira calote e aí vira aquela bola de neve. Vocês entenderam, pessoal? Agora sim, quero agradecer a todos vocês que estiveram até aqui nesse momento. Não se esqueça aí de estar deixando seu like, de estar comentando nesse vídeo, compartilhando. Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações se você está cansado de ver esses quadrilheiros nos assaltando todo santo dia, tá? Se você também se sente assaltado, é isso aí, pessoal. Vem comigo, vamos pro próximo vídeo amanhã, se caso, né, eles não conseguirem soltar uma bomba atômica e explodir isso aqui tudo, porque para piorar isso aí, pessoal, para piorar, porque o negócio já começou, tá? O negócio já começou. Se o Poder Legislativo não fazer nada, a medida de urgência agora, nós estamos lascados. É isso que vai acontecer. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Não se esqueça, deixe seu like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e até a próxima.